Oi, gente amiga, bom dia, sábado, que beleza, né? É um sábado que a gente pode aí interagir, né, com os nossos pensamentos positivos e procurar afastar o que é negativo. Eu estou iniciando aqui a gravação do Caminhada com Reflexão, né? Após a caminhada eu sempre faço essa gravação quando eu posso. Muitas das vezes eu faço a caminhada, mas não gravo, porque tem coisas que aquele dia não dá para ser feito. Mas muito bem, eu gostaria de, antes de entrar no tema, no nosso pensamento, interagir com uma solicitação de vocês. Gostaria que vocês prestigiassem o meu podcast toda quarta e toda sexta-feira, às 14 horas, né? E é só entrar lá no youtube.com/marcosbg1950. E ali você pode dar sua opinião, interagir, ou entra lá no YouTube, MarcosBG1950, você vai também assistir a de sexta, de outras quartas, live, caminhada, reflexões, e vai a live, tudo isso, tá bom? Mas eu gosto de a participação ao vivo. E também queria solicitar, se caso você tem interesse em conhecer a USE Guarulhos, é só digitar useguarulhos.com.br e você vai ter acesso ali do lado esquerdo às palestras e os palestrantes das 46 unidades de Guarulhos. E também vai ter os endereços e telefone das casas. Então, às vezes, você pode ter um acesso, né, melhor. A próxima à sua casa tem uma entidade na qual você possa interagir. Tá bom? Conto com vocês. E eu gostaria de salientar que a reflexão de hoje é nós cuidarmos do espírito, do perispírito e do físico. Nós sabemos que a doutrina espírita, ela trabalha com esses três campos. E essa reflexão é importante porque vai mexer com a nossa relação, porque muitas das vezes a gente faz uma coisa e não faz outra. E se nós não conseguirmos uma consciência coletiva do nosso corpo, interagir os três, e sermos exemplo para a coletividade da família, dos amigos, do trabalho, porque quando você adquire conhecimento do bem, ninguém tira. O bem nunca é omisso. Isso é falácia. O bem, depois que você adquire, não tem como tirar de você. Agora, o que dizer que é omisso é o pessoal que fica em cima do muro, né? Não quer estudar, não faço bem, não faço mal, e deixa as coisas acontecer para ver o que vai acontecer. Então isso é uma omissão. Mas nós não podemos ser ativos igual ao mal. O mal é ativo, tudo bem, vai arcar com as consequências. Mas eu não posso fazer a mesma coisa que o mal faz para conseguir bons resultados. Aí a gente acaba passando para o lado, né, do egoísmo, a satisfazer meu ego, essas coisas todas. Apesar que as pessoas boas sempre vão ser acusadas ou de omisso ou de vaidoso, porque é uma forma de atingir as atitudes do bem. Mas, para interagir, eu sou Marcos Goulart, estou falando aqui do condomínio, onde eu faço a caminhada. Minha esposa já subiu, ela não gosta de aparecer. E o tema que a espiritualidade pediu hoje foi esse mesmo. Como tratar do espírito, do perispírito e do físico. Vamos começar pelo espírito, porque a gente tem que entender o que é espírito. O espírito é o que comanda tudo. Ele é imortal. Ele é a força motriz de tudo que existe no universo. Se você olhar uma estrela, essas bilhões de estrelas, foi criação dos espíritos. Quanto mais conhecimento o espírito tiver, mais força ele vai ter para criar. Por isso que Deus é infinito, Deus é a inteligência suprema, porque ele fornece os elementos
para nossa evolução sempre estar criando. E para que isso aconteça, a gente tem que se livrando do ego, da vaidade, para fazer parte daqueles espíritos que vão criando energias boas. Como eu estou encarnado e tenho muita dificuldade, tenho muito desafio ainda para aprender, eu vou construindo dentro de mim e das pessoas na minha volta, família, amigos, centro espírita, energias boas. É o máximo que eu posso ir. E perispírito. O perispírito é um órgão importante na qual ele faz se cumprir a justiça divina, que é diferente da do homem. A do homem tem castigo. A justiça divina não tem castigo. Então, como funciona o perispírito? Ali é armazenado tudo que eu faço. Cada reencarnação, como a gente não regride, não tem como fazer maldade regredir, você é mau e parte da sua maldade para frente. Se você é bom, você parte daquela bondade para frente, que é a lei da reencarnação, né, uma lei de amor. Mas vamos imaginar o nosso espírito igual ao computador, o notebook. Tudo que tu joga ali dentro fica armazenado. E se você pegar esse notebook e mudar de país, você leva aquelas informações. E de vez em quando você vai deletar o que não serve mais, não precisa, programas antigos, e vai botar programa novo. E se não funcionar, você bota mais memória, né? Ou pega um computador mais potente, que é a reencarnação. Cada reencarnação, nosso corpo é mais potente. Sempre. No perispírito que eu estou falando, porque depois nós vamos explicar outra coisa. E o que acontece com o corpo? O corpo é a parte metálica, plástica do notebook, do nosso corpo. Ou seja, ali tem as entradas USB, tem as memórias, ali tem o software que vai fazer funcionar, está tudo ali. Mas se não houvesse a matéria, o que aconteceria com o computador? Não tinha onde guardar a memória. E ali é onde no nosso perispírito está o nosso passado e o nosso presente. O que eu estou fazendo com o que eu sei, o que eu aprendi, o que eu estou fazendo. Então, a nossa reflexão hoje é isso. Como alimentar, né, esses três campos, para que a gente não sofra tanto e possa se sentir melhor possível dentro dessa depressão, cansaço, tristeza, dúvidas, brigas. Temos um contexto muito forte na sociedade hoje. E por isso que eu sempre faço essa caminhada e reflexão. Então vamos lá. Primeiramente nós vamos começar com o nosso espírito, que é o nosso pensamento. A casa do espírito é o frontal, né? O coronário é a nossa ligação com a divindade. Tem que estar limpo, filtro, bom, para que a gente possa escutar, interagir e aceitar boas informações, fluidos, energia, tudo que Deus deixou à nossa disposição. Mas a casa é o frontal, que quando o cérebro para de funcionar, você é considerado está morto, porque o espírito saiu. É claro que a parte mecânica continua, mas nós já vamos falar sobre isso. Então, para modificar, para acabar com o nosso sofrimento, com a nossa angústia, tem que o espírito procurar se alimentar, o alimento, pelas notícias, filmes, palavras, o sentir, tudo novo. Porque se tu está sofrendo, o que tu está fazendo não deu certo. Sem menor dúvida. Mas, tudo bem. Perispírito, que é o computador que eu falei. Nós temos que chegar lá e limpar o lixo. As coisas ruins que estão nele. Para que isso seja feito,
você tem que se alimentar de notícias, filmes, lutar, né, com todas as tuas forças, com sua angústia, seu cansaço, sua raiva, seu ódio, seu ego, sua inveja. Conheça a ti mesmo e comece a trabalhar para que isso possa ser retirado. Mas para que... E aí tem muito mecanismo, mas é uma outra história. Nós podemos criar fluidos de energia boa ou negativa, dependendo do que a gente pensa, transmite e fala. Mas muito bem. Se você não consegue controlar o álcool, as drogas, chocolate, café, seja o que for, você vai danificar um órgão. E esse órgão, mesmo que teu organismo é tão forte que tu leve a vida toda e não sente nada, mas é que Deus te deu uma saúde e você danificou aquele órgão. Na reencarnação está registrado no perispírito. Por isso que a gente tem que aprender a cuidar da carne, que é a nossa casa. Mas vamos no perispírito. Se você hoje tem uma dificuldade, vamos dizer, no coração, e você ficou bom, é porque ali já limpou. O órgão já está limpo. Você não vai ter mais essa dificuldade em outra reencarnação. E se tu não conseguiu com teu ódio, raiva, inveja, seja o que for, danificou esse órgão ou qualquer um outro, cada reencarnação vai tendo um tipo de doença, um tipo de vírus, um tipo de acontecimento, porque teu corpo não está bom. A doença não é castigo. A doença é oportunidade. E a gente sempre tem que ter oração, o evangelho, a água, para ajudar ao nosso merecimento. Porque você mudou o pensar, você também muda o agir. Se estiver agindo corretamente, o pensar vai te ajudar. Mas se você estiver agindo incorretamente, claro que vai te prejudicar. Então, o perispírito é a garantia de você renovar os seus órgãos, né, o seu pensar, tudo na vida futura. E o corpo? Essa é a beleza. Nós sabemos que, se você quiser, porque é teu espírito que decide, não sou eu que vou te salvar, não é Jesus que vai te salvar, não é Deus que vai te salvar, porque tudo isso está dentro de você, é você mesmo. Como? Tendo palavras boas, tendo alimentação boa, e aí o seu corpo vai ter força para agir. Vamos imaginar que você não consegue caminhar. Esse não é terrível, né? Eu gosto sempre de falar assim, para que você possa cuidar bem, você tem que falar 4 coisas o dia inteiro. Eu quero, eu posso, eu faço e eu mereço ser feliz. Eu quero, eu posso, eu faço e eu mereço ser feliz. Bota um não na frente disso. Eu não quero, eu não posso, eu não consigo, eu não mereço ser feliz. Então você já prejudicou a melhora do corpo físico, porque quem comanda é o espírito. O corpo não cura o espírito. O espírito cura o corpo. Então, esse sofrimento, essas dores que nós estamos passando, é um alerta de Deus que está nos falando, está pensando errado, está agindo errado, está se envolvendo errado, precisa modificar, que é difícil. Mas como Deus tem paciência, reencarnação está aí. Mas voltando, você não consegue largar o café, o fumo, o sexo desregrado, tudo necessidade do corpo. Então, enquanto você não conseguir controlar e depois parar, porque nada é rápido, não quero de hoje para amanhã, eu quero de hoje para sempre, então você vai largando aos poucos, vai fazendo uma metodologia. Tem uma palestra que eu dou como criar fluidos e energias no meio que você vive. É para superar esses desafios mesmo. Então você começa olhando teu prato. Quanto mais colorido ele for,
mais energia vai ter para o seu corpo. Porque às vezes a gente tem que comer coisa que não gosta, porque ali está a necessidade para um órgão. E a gente é tão iludido que pela emoção, pelo pensamento, a gente pensa que o coração é o órgão mais importante. O coração é onde está o amor. O coração é onde estão as energias boas. Precisamos abrir o nosso coração. E cientificamente nós sabemos que o coração não pega doença, não pega AIDS, câncer, qualquer doença, vírus, o coração não pega. Porque ele é uma bomba. A doença do coração é o seu mau funcionamento. Ele pode entupir uma veia, ele pode parar os músculos, porque a função dele é pegar e jogar. Então ele não pega as doenças, ele passa as doenças. Ele não vai selecionar. Então, se o coração não é o órgão mais importante, qual é o órgão mais importante do nosso corpo? É o intestino, que ninguém gosta de falar, ninguém gosta de pensar. Por que o intestino é o órgão mais importante? Porque dependendo do que você come, coisa boa, coisa ruim, o que você bebe, não importa. Vai para o intestino, ele seleciona e distribui pelo corpo. É o intestino que nos alimenta. É ele que seleciona. Então nós temos que vigiar muito o intestino. Orar muito pelo intestino para que ele fique forte, para que possa continuar a sua função de distribuir. Por quê? É ele que alimenta. Quem alimenta a tua fé? Não é Deus? Por intermédio de Jesus? Quem alimenta o teu corpo? É o coração? É o pulmão? Nada. É o intestino. Se ele não mandar as energias necessárias para o coração, ele para. Se ele não mandar as energias necessárias para o pulmão, ele para. Para o fígado, para o rim. Porque depende dessa distribuição, que é a função dele. Alimentar as células boas. Mas, se você come muita pizza, hambúrguer, refrigerante, Coca-Cola, Guaraná, enche a cara com álcool, chocolate, café, o que ele vai ter para distribuir? E aí vem, né, o pessoal não conversa muito sobre isso, mas a doutrina espírita, os meus mentores que me acompanham são muito claros. E eu aprendi a montar o meu prato colorido, porque minha esposa é naturalista. Então, como ela é naturalista, ela se preocupa com... Ela sabe o que está botando no corpo. Ou no prato, desculpa, que vai para o corpo. Ela sabe o que a cenoura tem de proteínas, de vitaminas, tá? Sabe o que a carne tem, o que a alface tem, o que a couve tem, o que o feijão tem, o que o arroz tem. Então, ela sempre monta, já há 40 anos, saúde. Porque aí o intestino recebendo mesmo as coisas que eu não gosto de comer, eu como. Porque assim eu vou facilitar o intestino decidir para que órgão precisa daquilo. Então nós aprendemos o que é o corpo, o que é o perispírito e o que é o espírito. É simples. E aí o que nós devemos fazer? Beber muita água. Essa água tem que ser, se possível, fluidificada. Você entra lá no site, Mensagens da Água. Vocês vão ver que o espiritismo não tem ritual, que a água é vida. Nosso corpo é 80% de água. O resto é pó, uns mais, outros menos, mas é água. Então, o que acontece quando você troca a cerveja, os refrigerantes, por água, e ainda faz a oração para tomar seu remédio, seja o que for? Você vai injetar uma carga sobre o seu corpo, que vai para o intestino vai distribuir essa energia boa e vai auxiliar aquelas células que estão favorecidas a ficar doentes, não interagem com as células boas, o coração vai ser
minado de energia boa, vai funcionar, tu não vai ter pressão alta nem baixa. Tudo isso. Tá claro que tem muita coisa a mais, mas eu estou resumindo. E por que a gente deve pensar em beber água? Porque a água é vida. A água é a forma que o Criador nos deu de alimentar, distribuir a vida material, que é o nosso sangue. Ele não pode estar doente, não pode estar ruim, não pode ter ali só cerveja, só café, só coisa boa. Não pode. Então é bom a gente sempre refletir isso, porque igual eu estou fazendo a caminhada. Eu já faço a caminhada, sempre joguei esporte desde criança e tal, a idade veio, não dá mais para jogar bola, tênis, meu braço dói agora, não dá mais, 73 anos. Mas a caminhada eu faço, porque a caminhada, ela é feita para trabalhar o corpo. Eu estou controlando, meu espírito está falando, você está velho, você está com dor, mas precisa caminhar. A decisão é minha. Meu mentor só me avisa. E o teu também. E a motivação que eu dou nesse vídeo é para que vocês saiam do sofá, saiam da frente da TV, desliga o celular igual eu faço. Quando eu estou caminhando, eu desligo o celular. Só ligo agora porque já fiz a caminhada. Minha esposa já subiu, que ela não gosta de aparecer no vídeo. É um esforço, eu tenho que largar todos os meus compromissos? Tenho. Igual ontem. Ontem eu fui num amigo meu que é dentista, que está cuidando do meu dente. Ele virou para mim e falou assim, meu médico mandou eu fazer o cateterismo. Já faz um mês, mas eu não tenho tempo. Eu falei, pelo amor de Deus, meu amigo, vai fazer isso o mais rápido possível. Senão tudo isso que tu está fazendo aí, você pode ter um infarto. O que adiantou você não ter tempo? Aí eu não tenho tempo de comer bem, eu não tenho tempo, eu não consigo e tal. Vai arcar com as consequências. Larga tudo que tu está fazendo, vai lá e faz esse cateterismo. Depois vão ver aonde vai colocar a molinha, essas coisas todas. Mas como o homem deixa o que é importante para depois e cria uma importância aquilo que não tem importância. Então, o caminhar, que hora? Vai de manhã, tarde, à noite. Hoje é sábado, estou aqui, ontem eu fiz também, e hoje eu estou estendendo mais porque eu vou passar para muita gente que entrou no meu WhatsApp, novato, e é bom a gente trocar essas ideias, tá bom? Nós temos o Pentateuco, que nos dá muita força, os 5 livros espíritos, tem muitos livros bons, eu aconselho os livros de Joana de Ângeles, que são para palestrantes, colocar sentido dentro das suas palestras e superar os desafios, tá bom? E conto com vocês, tá bom? Toda quarta, toda sexta. Entra lá no meu podcast, pelo youtube.com/marcosbg1950, dê a sua opinião, questione, elogie, fale um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, sei lá, não deixa essa oportunidade que Deus nos deu. Já faz 4 anos que eu faço, perdi tudo por causa da internet e agora estou com um novo YouTube, mas continua. Vamos continuar cuidando do corpo, do perispírito e do espírito, sabendo que a minha vontade será sempre cumprida, porque os espíritos bons não vão interferir na minha vida, mas os maus, esses vão, porque eles se alimentam exatamente do que a gente pensa, e temos que interagir com gente boa. Gratidão sempre, vamos que vamos em frente, porque tudo que nos acontece é Deus que nos dá de presente. Tá bom? Um belo sábado, um belo fim de semana, e vamos que vamos com as nossas obrigações. Gratidão!